A parte do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. O dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero para todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria? Se vós não falasse, ou por meio de revelação, ou da ciência, ou de profecia, ou da doutrina, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que toca com flauta ou com a cítara. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Mas assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que o possa interpretar. Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes, porque realmente tu dás bem as graças, não o outro não edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que vós todos. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir a outros. 2 que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos ou no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que a língua são um sinal não para fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é o sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o rosto, adorará a Deus publicano, e quem está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós
tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo para a sua edificação. E se alguém falar em língua estranha, faça-se assim por 2, ou quando muitos, 3, e por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, ou outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como de todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Capítulo 15, Ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal, como vô-lo tenho anunciado, se não é para crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei os que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e pela sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de todos que está comigo. Então, ou seja, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns desses dentre vós, que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do que os homens.
Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos servos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois que são de Cristo na sua vida. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até o que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, é esta que se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que toca as coisas lhe sujeitou, para que sempre seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, e se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos, porque estando nós também a toda hora em perigo, e protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com o corpo virão. Insensato, que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como trigo, e a doutra também semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e cada semente ao seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra é a carne dos animais, e a outra dos peixes, a outra das aves. Há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e a outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se com ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se com fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se com corpo animal, ressuscitará com corpo espiritual. Se há corpo animal, há corpo também o corpo espiritual. Assim também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor do céu. O qual 47, 48, versículo 48. O qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial também, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue
não podiam herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos os dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando visto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Capítulo 16. As coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quando a coleta se faz para os santos, fazei-nos também o mesmo que ordenei às igrejas da galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte que puder ajuntar, conforme a prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. E se tiver chegado, mandarei que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver passagens, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecoste, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se por Timóteo vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que lhe fosse com os irmãos ter convosco, mas, na verdade, não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas no amor. Agora eu vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia, que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e do Fortunado e do Acaio, porque estes supriram os que da vossa parte me faltava, porque recriaram no meu espírito vosso. Reconheci, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros
com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Que Deus possa continuar abençoando. Finalizamos o livro de 1 Coríntios, que o Senhor continue te abençoando, te guardando e abrindo cada vez mais o seu entendimento e te dando força para estar meditando na palavra do nosso Salvador. Deus abençoe.